Tarde, graça e paz. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2025, são exatamente 13 horas e 35 minutos. Eu quero trazer para a nossa meditação nesta tarde o seguinte, sobre a nossa livre escolha. Eu comentei num vídeo anterior, numa outra ocasião, falando sobre o livre-arbítrio, né? E que nós não temos um livre-arbítrio absoluto. Porque o livre-arbítrio é, por exemplo, eu não querer o bem e nem o mal. Né? Então, se eu pudesse escolher não querer uma coisa e não querer a outra, então poderia dizer que eu tenho livre-arbítrio. Mas não, eu tenho que fazer uma escolha dentro daquilo que Deus disponibilizou, né? E o que Deus nos disponibilizou é o caminho estreito e o caminho largo, a bênção, a maldição, o certo ou o errado. Eu tenho que fazer a minha escolha. E não importa que eu seja uma nova criatura, que eu seja salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, né? As escolhas que nós tomamos, elas afetam aquilo que nós escolhemos, né? Ou seja, ela nos afeta de tal modo que nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos, né? Essa é a afetação, por assim dizer, né? O ímpio, ele já fez a escolha dele, viver uma vida independente de Deus. Nós, os cristãos, não, né? Nós escolhemos o caminho estreito, o caminho apertado. E mesmo nesta trilha, neste caminhar, muitas vezes nós tomamos decisões que não agradam a Deus, porque são decisões que até são tomadas sem fazer a consulta a Deus, se é da vontade dele ou não. E quando nós tomamos uma decisão errada, nós temos que arcar com a consequência, né? E essa consequência, muitas vezes, ela é dolorida, né? Outras, nós assumimos o risco das decisões que tomamos e sabemos aquilo que nós vamos colher lá na frente. Então eu quero aqui, para ganhar tempo, fazer algumas citações, primeiro lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 22 até o 24, que diz assim: E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo, né? Lucas registrando o que o apóstolo Paulo falou lá no livro de Atos, né? Então, Paulo já sabia previamente, porque o Espírito Santo de Deus sempre estava revelando para ele, conforme o versículo 23, de cidade em cidade, dizendo que esperavam, né, para Paulo prisões e tribulações, né? Prisões e tribulações. Então, Paulo foi avisado. Deus avisou. Por que Deus avisa? Para preservação da vida, né? Graças a Deus que Deus nos avisa, né? Nos orienta e fala, ó, não vá por aqui. Qual de nós que, sendo previamente avisado por Deus, olha, não vá por aquele caminho, né? Porque naquele caminho te espera perseguições, te espera um roubo, um assalto, alguma coisa ruim, né? E nós, em desobediência à voz do Espírito, vamos por aquele caminho. Então nós vamos colher
aquilo que nós plantamos, não é mesmo? A consequência dos nossos atos. No caso aqui, Paulo estava envolvido com a obra, né? Muito embora o Espírito de Deus o tivesse advertido, ele disse que não fazia questão, nem tinha a vida dele por preciosa. Mas Deus alertou, Deus avisou, ó, se Paulo não fosse, ele ia poupar a vida. Ele poderia ir até em uma outra ocasião, mas naquela oportunidade, né, o Espírito estava avisando para que ele não fosse. Né? Em Atos 21 também, no versículo 4, diz assim, e achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo aqui já estava em Cesareia. Eles ficaram na casa do diácono Felipe, né? E se demoraram ali algum tempo. E diz que os discípulos que se encontravam ali, né? O Paulo se fazia acompanhado de alguns, né? Então eles ficaram ali na casa de Felipe, em Cesareia, né? 7 dias. E eles quem? Os discípulos, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Eles falaram isso da vontade deles? Do sentimento próprio deles? Não, eles falaram pelo Espírito. Depois, saltando lá no versículo 10 e 11, do mesmo capítulo 21, diz assim, e demorando-nos ali muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o homem de quem é esta cinta, né? Então o Espírito já estava alertando, né? Então Paulo sabia previamente, só que Deus não alterou não alterou, né, o desenrolar da história, o curso da história, por assim dizer, né, dando livramento para Paulo. Ele até poderia fazer, porque Deus, ele pode tudo, ele é onipotente, né? Mas não, ele antecipadamente, previamente, ele avisou Paulo pelo Espírito, né? Paulo foi avisado. Paulo poderia não ir, né? Paulo poderia não ir e continuar a obra de uma outra maneira, né? Porque isso estava na índole dele, né? Que é as viagens missionárias. Mas ele, deliberadamente, mesmo sendo previamente avisado, ele resolveu assumir o risco e ir. O que eu quero dizer? Mesmo fazendo a vontade de Deus, e mesmo ele tendo sido previamente avisado, ele assumiu o risco de ser aprisionado, né? O que de fato aconteceu, né? Ali em Jerusalém, o que de fato aconteceu, e nós todos sabemos a história, e eu não vou continuar aqui para não alongar o vídeo, mas nós sabemos que mesmo nessa situação de Paulo ter assumido o risco, ele arcou com as consequências, ele assumiu, né? Ele sabia o que pelo Espírito havia sido avisado, né? Mas o que ele disse? Olha, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Quer dizer, Paulo, ele queria, ele tinha prazer em fazer a obra do Senhor, né? E queria cumprir o ministério que ele havia recebido do Senhor, né? Mas o próprio Senhor, pelo Espírito, havia dito para ele, já havia prevenido, né? Havia prevenido o que aconteceria com ele. Então ele poderia postergar, ele poderia adiar, não a obra, né?
mas ele poderia adiar a ida dele para Jerusalém para poupar a vida, se assim o quisesse. Mas ele foi resoluto, né? Então ele assumiu o risco e, por consequência, é a lei da semeadura. Ele colheu, né, aquilo que ele já havia, da qual ele já havia sido alertado, que seria a prisão, né? E tribulação, diz aqui o versículo 23, que o esperavam, né? Prisões e tribulações. Prisões e tribulações. Então, Paulo sabia. E isto serve para nós, né? Deus nos avisa, mas Deus ele não interfere na nossa decisão, porque a escolha é nossa. Está entendendo? A escolha é nossa. Deus nos avisa. Olha, tem caminho estreito, caminho largo. Vá pelo caminho estreito. E nós queremos o largo, né? Olha, esse aqui é o caminho da bênção, esse aqui é o caminho da maldição. Escolhe a bênção. E às vezes escolhemos o caminho da maldição. Eu não estou falando aqui para o ímpio, né? Que vive distante do Senhor, que já está lá no mundão. Eu falo isso aqui para o crente. O caminho é reto, de vez em quando ele sai um pouquinho do caminho, depois ele retorna outra vez, né? E quando ele sai do caminho, ele corre o risco, né? Não é a questão do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo não, ele estava no caminho e estava fazendo missões. Só que, tanto na jornada dele, quanto na nossa jornada, na nossa caminhada de fé, nós somos, assim como Paulo, em algumas situações, somos alertados pelo Espírito de Deus, né? E quando o Espírito nos alerta, nós temos que tomar precauções, né? Agora, Deus não vai descer lá do céu e impedir você, de alguma forma, né? Há situações sim que ocorrem, que Deus manda o livramento, mas há outras situações, como essa aqui de Paulo, que ele tinha que tomar a decisão. Ele poderia não ir, deixar para ir numa outra oportunidade, né? Mas ele foi na Páscoa lá, né? Na Pessa, que fala em hebraico. Então ele tomou essa decisão, mesmo sendo previamente avisado. E de fato, se cumpriu aquilo que Deus havia falado. Isso também serve de alerta para nós, né? Deus fala conosco, né? Nós podemos atender ou não, mas nós temos que ter ciência de que as consequências das nossas decisões, ela vem, mesmo que nós estejamos no caminho do Senhor, né? Porque às vezes nós tomamos decisões sem consultar a Deus, né? E arcamos com as consequências. Aqui Paulo já havia tomado a decisão, ele já havia deliberado de ir para Jerusalém, né? Mas o Espírito já vinha avisando: se você for, você vai ser preso, né? Mas ele assumiu o risco, foi, e cumpriu-se a palavra do Senhor. Ele foi preso. Mesmo na prisão, ele deu testemunho, pregou para autoridades, né? Governadores, juízes, reis, né? Enfim, não deixou de fazer a obra. Só que o que eu quero destacar aqui é que a palavra do Senhor, ela se cumpriu, né? Porque Deus é presciente, além de ser onisciente, saber todas as coisas, ele é presciente, sabe tudo que vai acontecer de antemão. E assim foi que ele avisou Paulo, pelo seu Espírito. E Paulo resolveu, quase que como um mártir, né? Quando dizia assim: olha, eu não faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor.
Se ele não fosse, ele não iria deixar de cumprir o ministério, né? Como eu disse, ele poderia ir numa outra oportunidade, mas ele resolveu ir no momento em que Deus estava alertando, ó, agora não é a hora. Vamos assim pensar, né? Agora não é a hora, mas ele foi e pagou o pato, né? Ou seja, arcou com as consequências da deliberação dele próprio. Amém? Que Deus abençoe a todos.